Simulado 155 de legislação de trânsito para você que nos acompanha aqui no canal, você que está estudando para tirar a primeira habilitação, curso de instrutor, curso de agente de trânsito, concurso público, curso especializado, ou está só testando os conhecimentos, está no lugar certo. Vamos para mais um simulado, o simulado número 155, são 3 questõezinhas e a primeira delas é a questão de número 513, que é a seguinte, ó, é facultativa, por opção do proprietário, a instalação de extintor de incêndio para automóveis, utilitários, caminhonetas, caminhonetes, veículos de aluguel e triciclos de cabine fechada. Olha, pessoal, essa questão do extintor de incêndio como equipamento obrigatório, ela meio que virou uma novela com o tempo, né? Há, acho que quase 10 anos, a gente está em, pelo menos no momento em que eu estou gravando esse vídeo, né? Em 2024, no fim de junho, você deve estar assistindo ele agora no mês de julho, ou depois, né? Você que está vendo depois, não está vendo quando ele está sendo compartilhado. Nós tivemos aí, mais ou menos ali, acho que 2015, um momento em que o extintor de incêndio ele ia mudar, né? Do tipo BC para o tipo ABC, que ele consegue apagar mais componentes ali de focos de princípios de incêndio e tal. E assim, ele passaria a ser obrigatório esse novo modelo, inclusive tinha uma validade maior e tudo mais. Aí começou a ter prorrogação em cima de prorrogação para o uso para troca do extintor, enfim. Até que em 2015 houve a publicação de uma resolução, que foi a resolução número 556. Ela entrou em vigor em 1º de outubro de 2015. E a partir daquele momento, ao contrário do que todo mundo esperava, o CONTRAN passou a considerar facultativo, ou seja, opcional, o uso do extintor de incêndio justamente em automóveis, utilitários, caminhonetes e triciclos de cabine fechada. Essa informação se manteve na norma atual que trata do tema, que é a resolução número 919 de 2022 do CONTRAN. Então essa questão aqui está errada. Aí você vira para mim e diz, mas peraí, você acabou de falar que é facultativo. Para automóveis, caminhonetes, utilitários e triciclos de cabine fechada. Ó, o intruso aqui, ó. Esse não, cara. Esse não. Não é o fato de ser veículo de aluguel, de ter a placa de característica comercial, que faz com que ele seja facultativo também. Senão você estaria dizendo, por exemplo, que um ônibus, se fosse ali veículo de aluguel, o uso do extintor seria facultativo, e não é. É obrigatório para ele. Essa resolução 919, inclusive, ela traz lá os tipos, né? Então esse é o detalhezinho aí que deixa essa questão errada. No detalhe, tá vendo? Bora para mais uma. A questão aqui é a seguinte, ó. São exigências aplicáveis aos veículos destinados ao transporte escolar. Olha, são exigências aplicáveis aos veículos destinados ao transporte escolar, exceto, cuidado com esse tal desse exceto aí. Muito, muito, muito cuidado. Às vezes a pessoa lê rápido a questão, né? E não atenta para o tal do exceto. Aí é onde às vezes a pessoa erra, né? Cuidado. Então aqui, ó, são exigências aplicáveis, né, aos veículos de transporte escolar. Onde é que eu encontro essas exigências? Ó, você vai encontrar lá no capítulo 13 do CTB, nós temos lá 4 artigos apenas, o 136, que traz as exigências do veículo, que é justamente essa que eu vou mostrar para vocês aqui, tá certo? Artigo 136 do CTB. Nós temos o 137, que é a necessidade de ter autorização fixada dentro do veículo, autorização dada pelo Detran para fazer transporte escolar. Tem também o 138, que são as exigências para o condutor de transporte escolar, como por exemplo ter categoria D, curso especializado, enfim. E tem o 139, que nós temos a previsão de que as competências, as exigências previstas no CTB não excluem a possibilidade do município estabelecer exigências complementares. Aí tem cidade que exige, por exemplo, um monitor de transporte escolar, que é alguém que fique ali cuidando das crianças, às vezes uma padronização em relação às cores do veículo, enfim, né? Só não pode dar a cor da faixa. A cor da faixa tem a regra lá que já está no artigo 136, que como regra a faixa é amarela, a não ser que o ônibus seja amarelo, a faixa vira preta, tá certo? Então aqui é onde a gente tem as obrigatoriedades para os veículos de transporte escolar. Por exemplo, registro, na letra A, registro como veículo passageiros, beleza, tem que ter. Letra B, inspeção semestral, beleza, tem que ter. E detalhe sobre a inspeção semestral, fica a critério de cada estado.
aqui no meu estado, por exemplo, aqui em Pernambuco, janeiro e julho, justamente na época de férias escolares, é quando o Detran faz a inspeção semestral. Aí ele estabelece lá, primeira semana, os finais de placa que tem que ir, segunda semana daquele mês, por exemplo, quais veículos tem que ir, mas tem que ter inspeção semestral. Dispositivo para retenção de criança. Não se exige. Inclusive a resolução 819 de 2021 do CONTRAN, ela traz essa previsão para a gente. Não se exige dispositivo de retenção de transporte de criança em veículo de transporte escolar. Houve uma tentativa nesse sentido lá em 2015. Só que nós tivemos uma suspensão, né, dessa exigência até que os veículos saiam de fábrica com um sistema de travamento do tipo ISOFIX, né? Aí é chão, né? A resposta certa é a letra C. Né? E o tacógrafo também é obrigatório, está no próprio artigo 136 do CTB, a gente também encontra isso lá na resolução 938, trata do tema. Então a resposta correta aqui é a letra C dessa questão 514. Vamos para a terceira e última questão desse vídeo, que é a questão número 515, que diz o seguinte, ó. Conduzir motocicleta sem usar o capacete de segurança é infração gravíssima. Tem um que aqui, não sei de que, mas infração gravíssima, beleza. Com previsão de aplicação das penalidades de multa e suspensão do direito de dirigir. Correto, até aí beleza. Se for aplicada, a pergunta é sobre quanto tempo de suspensão pode ser aplicado. Olha, aqui é o seguinte, vejam só. Em relação à penalidade de suspensão do direito de dirigir, nós temos a previsão aqui, ó, no artigo 261 do CTB. É lá que a gente encontra a previsão sobre a penalidade de suspensão do direito de dirigir, tá certo? Até 2018, quando entrou em vigor a resolução 723, que substituiu a norma anterior que tratava do tema, que era a resolução 182 de 2005, nós tínhamos uma espécie de escalonamento de meses, a depender se era infração de natureza gravíssima simples, vezes 3, vezes 5, vezes 10, para se definir quanto tempo de suspensão era aplicado. Só que aí nós tivemos mudança no CTB, tá certo? E o parágrafo 1º do inciso 2, o inciso 2 do parágrafo 1º, é que passou a definir para a gente o tempo de suspensão. Por exemplo, suspensão por pontos, até antes da mudança, era pelo período de 1 a 12 meses. Hoje é de 6 a 12 meses de suspensão, se o cara acumular 20, 30 ou 40 pontos no prontuário, conforme o caso. Já as infrações específicas que prevêem a suspensão e que antes existia uma espécie de escalonamento, conforme a gravidade da infração, como eu disse, gravíssima simples, vezes 3, vezes 5, vezes 10, enfim, hoje, como regra, ó, é de 2 a 8 meses. Antes, capacete, talvez você tenha marcado letra C, era de 1 a 3 meses mesmo. Deixou de ser. Hoje é de 2 a 8 meses. Ah, beleza, mas peraí, vai aplicar 2, 3, 4, como é que faz? Cabe à autoridade de trânsito responsável pela imposição da penalidade, pela aplicação da penalidade, estabelecer, através de critério próprio, né, um meio ali de aplicação desse tempo de suspensão, tá certo? Nessa questão ainda de suspensão, eu ainda faço um comentário seguinte: salvo nos casos em que o próprio texto da lei trouxer o tempo de suspensão, e aí nós temos 3 situações, né, que é a infração de alcoolemia do artigo 65, recusa ao teste do etilômetro, o teste de alcoolemia lá do artigo 65A, e a infração por utilizar o veículo de maneira deliberada para perturbar, interromper ou restringir a livre circulação, lá no artigo 253A, que o tempo de suspensão é de 12 meses, porque o próprio texto da lei estabelece. Todos os outros casos de suspensão, ó, 2 a 8 meses. A dica para você, tirando esses 3, ó, alcoolemia, recusa ao teste de alcoolemia ou bloquear a via indevidamente, que é aquela infração do protesto do artigo 253A. Todos os outros casos, suspensão é pelo período de 2 a 8 meses. Aí a reincidência é de 8 a 18 e por aí vai. Mas como regra, de 2 a 8 meses de suspensão. E aí, acertou tudo? Errou alguma? Deixa aí nos comentários. Ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fica à vontade, ó, vai deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe. Deixou a sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui. Um grande abraço. Até a próxima.